Olá amigos do canal Resolvendo Questões de Concursos. Este vídeo traz a íntegra em áudio da Lei Orgânica do município de Feira de Santana, Bahia. Dividimos o vídeo em partes, como você deve estar acompanhando, né? Neste você confere dos artigos 87º ao 107º. Vamos nessa? Seção 2. Das vedações e das infrações político-administrativas do prefeito do vice-prefeito municipal. Artigo 87. É vedado ao prefeito e ao vice-prefeito desde a posse. 1. Firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, ou com concessionárias ou permissionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 2. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público municipal, ou nela exerça função remunerada. 3. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I deste artigo. 4. Ser titular de mais de um mandato público eletivo. 5. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad nutum, na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto na Constituição Federal. 6. Suprimido. Suprimido pela emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. 7. Suprimido. 8. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido nesta lei orgânica ou afastar-se da prefeitura municipal sem a competente autorização legislativa da Câmara Municipal. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 56 de 2020. Artigo 88. São crimes de responsabilidade do prefeito os definidos na Constituição Federal e na legislação federal aplicável. Artigo 89. São infrações político-administrativas do prefeito municipal, sujeitas ao julgamento da Câmara Municipal e sancionadas com perda de mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara Municipal. 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara Municipal. 3. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 4. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária. 5. Descumprir o orçamento aprovado para exercício financeiro. 6. Praticar ato administrativo contra expressa disposição de lei ou omitir-se na prática de ato por ela exigido. 7. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do município sujeitos à administração da Prefeitura Municipal. 8. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido nesta lei orgânica ou afastar-se da Prefeitura Municipal sem autorização da Câmara. 9. Infringir proibição prevista no artigo 88 desta lei orgânica. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 11. Desatender, sem motivo justo, os pedidos de informações da Câmara Municipal, quando feitos a tempo e em forma regular. Artigo 90. O processo de cassação do mandato do prefeito municipal pela Câmara Municipal, por infrações definidas no artigo 89 desta lei orgânica, obedecerá ao seguinte rito. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. 2. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão de investigação e processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. 3. Se o denunciante for o presidente da Câmara Municipal, passará a presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. 4. Suprimido. Suprimido pela emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. 5. De posse da denúncia, o presidente da Câmara Municipal, na primeira sessão,
determinará sua leitura e consultará a Câmara Municipal sobre o seu recebimento. 6. Decidido o recebimento, pelo voto de 2/3 dos vereadores, na mesma sessão será constituída a Comissão de Investigação e Processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. 7. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, dentro de 5 dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. 8. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. 9. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão de Investigação e Processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. 10. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 11. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 12. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, e após, a Comissão de Investigação e Processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara Municipal a convocação de sessão para julgamento. 13. Na sessão de julgamento, o processo será lido, integralmente, e, a seguir, os vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 horas, para produzir sua defesa oral. 14. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. 15. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara Municipal, incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. 16. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara Municipal proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. 17. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. 18. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara Municipal comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 19. O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. 20. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos. Artigo 91. Sobre o vice-prefeito, ou quem vier a substituir o prefeito municipal, incidem as infrações político-administrativas de que trata o artigo anterior, sendo-lhe aplicável o processo pertinente, ainda que cessada a substituição. Seção 3. Da suspensão e da perda do mandato do prefeito. Artigo 92. Nos crimes comuns, nos de responsabilidade e nas infrações político-administrativas, a Câmara Municipal poderá, uma vez recebida a denúncia pela autoridade competente, suspender o mandato do prefeito, pelo voto de 2/3 dos seus membros, resguardado o devido processo legal. Artigo 93. O prefeito perderá o mandato. 1. Por extinção, quando a. Perder ou tiver suspensos seus direitos políticos. b. Houver neste sentido determinação da Justiça Eleitoral. c.
Condenado por crime de responsabilidade em sentença definitiva. D. Assumir outro cargo ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, ressalvada a posse em virtude de concurso público. 2. Por cassação, quando a. Condenado por crime comum em sentença definitiva. B. Incidir em infração político-administrativa, nos termos da lei. Seção 4. Das atribuições do prefeito municipal. Artigo 94. Compete exclusiva ou privativamente ao prefeito municipal. 1. Exercer a direção superior da administração municipal, com o auxílio dos secretários municipais ou dos seus correspondentes na estrutura administrativa adotada. 2. Dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da prefeitura, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinguir cargos, empregos e funções, quando vagos. 3. Prover os cargos públicos da prefeitura, observando o disposto nesta lei orgânica. 4. Prover os cargos de direção ou administração superior das entidades da administração indireta. 5. Demitir ou exonerar os servidores públicos da prefeitura. 6. Aprovar os estatutos das entidades da administração indireta. 7. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. 8. Fundamentar os projetos de lei que remeter à Câmara Municipal. 9. Vetar proposições de lei. 10. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis dentro dos prazos previstos nesta lei orgânica, e, para sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos. 11. Remeter mensagem e planos de governo à Câmara Municipal, quando da reunião inaugural da sessão legislativa ordinária, expondo a situação do município, especialmente o estado das obras e dos serviços municipais. 12. Prestar, anualmente, as contas referentes ao exercício anterior. 13. Fixar as tarifas dos serviços públicos, conforme critérios estabelecidos na legislação municipal. 14. Decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que o justifiquem. 15. Expedir os atos administrativos relacionados à intervenção na propriedade, nos termos da legislação aplicável. 16. Celebrar convênios, consórcios, contratos e quaisquer ajustes de interesse municipal, exceto os relacionados à Câmara Municipal ou a entidades da administração indireta com terceiros. 17. Contrair empréstimo externo ou interno e fazer operação ou acordo externo de qualquer natureza, mediante prévia autorização da Câmara Municipal, observados a Constituição Federal e os parâmetros de endividamento regulados em lei. 18. Solicitar à Câmara Municipal autorização legislativa para ausentar-se do município por mais de 15 dias, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 56 de 2020. 19. Representar o município em juízo, através da Procuradoria-Geral. 20. Remeter à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, um 12 avós da dotação orçamentária destinada ao Poder Legislativo. 21. Informar a Câmara Municipal anualmente entre os dias 15 a 28 de fevereiro, rol de equipamentos, veículos e materiais em condições de uso imediato, bem como os que se encontrem em reparos em cada secretaria. Parágrafo único. O prefeito municipal poderá delegar as atribuições previstas nos incisos 4, 6 e 16 do caput deste artigo. Artigo 95. Cabe ao prefeito municipal exercer as demais atribuições pertinentes à missão institucional do Poder Executivo, ainda que não expressamente previstas nesta lei orgânica, observada a legislação aplicável. Seção 5. Dos secretários municipais. Artigo 96. Os secretários municipais são agentes políticos, nomeados pelo prefeito municipal para provimento dos cargos correspondentes e escolhidos entre os brasileiros com mais de 18 anos de idade, residentes no município, e que estejam no exercício dos direitos políticos. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014.
Parágrafo 1. Os secretários municipais, auxiliares diretos e de confiança do prefeito, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo. Parágrafo 2. Os secretários municipais obrigam-se a declarar seus bens no ato da posse no término do mandato, bem como nas demais condições exigidas na legislação federal. Parágrafo 3. Os secretários municipais estão sujeitos, no que couber, aos mesmos impedimentos dirigidos ao prefeito. Artigo 97. São direitos assegurados aos secretários municipais: 1. Férias. 2. Licença para tratamento de saúde. 3. Licença maternidade. 4. Gratificação natalina. Parágrafo único. Os direitos assegurados nesta lei orgânica aos secretários municipais serão aplicados nos mesmos termos da legislação estatutária e previdenciária, salvo quanto a acréscimos remuneratórios. Artigo 98. Os secretários municipais têm as atribuições que lhes forem delegadas pelo prefeito municipal. Seção 6. Dos Conselhos Municipais. Artigo 99. O município criará, por lei específica, na medida da necessidade e conveniência, conselhos municipais de gestões setoriais destinados a auxiliar a administração direta no planejamento, monitoramento e acompanhamento das políticas àqueles setores. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 53 de 2017. Parágrafo 1º. Os conselhos municipais terão composição paritária, exceto nos casos específicos que por força de lei, possui disposição em contrário, com representante de instituições governamentais e de organizações da sociedade civil legalmente constituída, com atribuições deliberativas no respectivo setor de atividade. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 53 de 2017. Parágrafo 2º. Fica vedada a participação de pessoas físicas ou representantes de entidades privadas ou públicas, da administração direta e indireta, em mais de 02 conselhos municipais, em gestões concomitantes. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 53 de 2017. Parágrafo 3º. Os órgãos ou entidades privadas ou públicas, a que se alude no parágrafo anterior, que por força de lei integrar mais que 02 conselhos municipais, ficam obrigadas, no ato da inscrição para eleição, a apresentar o referido dispositivo normativo. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 53 de 2017. Parágrafo 4º. Os membros da diretoria e quem lhes houverem sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos considerando a sua identificação civil ou CNPJ para um único período subsequente. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 53 de 2017. Parágrafo 5º. Os conselhos deverão fornecer às organizações da sociedade civil os atestados de registro e/ou funcionamento quando lhes forem solicitados, ou apresentar, em prazo não superior a 30 dias, a justificativa do não fornecimento. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 57 de 2022. Parágrafo 6º. A ausência dos documentos citados no parágrafo anterior após o prazo estipulado obrigará o presidente do Conselho à emissão do atestado, sob pena de incursão de infração administrativa. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 57 de 2022. Parágrafo 7º. A lista das unidades aptas a firmar convênio com o município será fornecida pela Controladoria Geral do município, sendo atualizada a cada 6 meses, com as organizações sem fins lucrativos reconhecidas de utilidade pública municipal, e funcionamento há mais de 1 ano. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 57 de 2022. Parágrafo 8º. É vedada a estipulação de prazo mínimo de inscrição em Conselho Municipal para que uma entidade, reconhecida de utilidade pública municipal, firme convênio com o município. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 57 de 2022. Parágrafo 9º. A prestação de contas de convênio, parceria ou contrato deverá ser enviada pela instituição em prazo de até 30 dias após encerrado para o respectivo Conselho de Referência para avaliação de contas, tendo este igual prazo de 30 dias para sua análise.
Deliberação e envio para a Controladoria Geral do Município para parecer final das contas e publicação em Diário Oficial. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 57 de 2022. Parágrafo 10. No que tange o disposto no parágrafo antecedente, caberá recurso do parecer final da Controladoria Geral do Município no prazo de 15 dias, possuindo o órgão igual prazo para nova deliberação. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 57 de 2022. Seção 7. Da Procuradoria Municipal. Artigo 100. A Procuradoria Municipal é o órgão que o representa judicialmente, cabendo-lhe, ainda, as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, e, privativamente, a execução de dívida ativa de natureza tributária. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei orgânica, o Procurador-Geral do Município equipara-se ao Secretário Municipal. Parágrafo 2º. A lei disciplinará sobre a estrutura e o provimento dos cargos da Procuradoria Municipal, observando, no que couber, o disposto na Constituição Federal sobre a Advocacia Pública. Parágrafo 3º. A Procuradoria do Município tem por chefe o Procurador-Geral, de livre designação pelo Prefeito, dentre advogados de reconhecido saber jurídico e reputação ilibada, e aprovada por maioria da Câmara Municipal. Seção 8. Dos subsídios dos agentes políticos. Do Poder Executivo. Artigo 101. Suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. Parágrafo 1º. Suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. Parágrafo 2º. Suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. Parágrafo 3º. Suprimido. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. Capítulo 3. Do Controle Contábil, Financeiro e Orçamentário. Artigo 102. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração indireta será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade, quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, aplicação de subvenção e renúncia de receitas. Parágrafo 1º. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios. Parágrafo 2º. Os poderes legislativo e executivo e as entidades da administração indireta manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos plurianuais ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a execução dos programas de governo e orçamentos. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária. 3. Exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, e o de seus direitos e haveres. 4. Acompanhar as despesas públicas, apreciando a adequação aos limites impostos ao respectivo poder. 5. Indicar as medidas necessárias para a redução de despesas que ultrapassarem os limites impostos ao respectivo poder. 6. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 3º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena de responsabilidade solidária na instância administrativa. Artigo 103. Qualquer cidadão ou associação legalmente constituída ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade de ato de agente público. Parágrafo único. A denúncia poderá ser feita, em qualquer caso, à Câmara Municipal e, sobre o assunto da respectiva competência, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas dos Municípios. Artigo 104. As contas do município ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação no Paço Municipal Maria Quitéria. Parágrafo 1º.
Qualquer cidadão poderá questionar a respectiva legalidade, nos termos da lei. Parágrafo 2º. Para efeitos deste artigo, instruem as contas toda a documentação contábil, fiscal, incluindo-se balanços, demonstrativos, notas fiscais, recibos e outros documentos comprobatórios de despesas. Parágrafo 3º. Fim do prazo de que trata o caput deste artigo, as sugestões e denúncias dos cidadãos serão encaminhadas juntamente com as contas municipais para o Tribunal de Contas dos Municípios. Artigo 105. O prefeito enviará suas contas para a Câmara Municipal até o dia 31 de março, cabendo ao presidente da Câmara Municipal juntar no mesmo prazo as do Poder Legislativo. Parágrafo único. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e pelo Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor. Artigo 106. As contas do prefeito municipal, referentes à gestão financeira do ano anterior, serão julgadas pela Câmara Municipal dentro de 45 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios. Parágrafo 1º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito municipal deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Nos primeiros 30 dias após o retorno do Tribunal de Contas dos Municípios, as contas ficarão à disposição dos cidadãos. Título 5. Das Finanças Públicas. Capítulo 1. Dos tributos municipais. Artigo 107. Observando as limitações do poder de tributar estabelecidas na Constituição Federal e as normas gerais contidas na legislação federal, inclusive quanto à gestão fiscal, ao município compete instituir os seguintes tributos. 1. Os impostos que lhe são atribuídos pela Constituição Federal. 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 3. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 4. Demais contribuições que lhe sejam conferidas pela legislação aplicável. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Parágrafo 3º. O município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social, observado o prazo nonagesimal para sua vigência.